Olá, eu sou Matheus Eulizardo da Converpop e você vai assistir agora a minha entrevista com o pro player Wesley Pereira. Bom, me chamo Wesley Pereira, atualmente tenho 24 anos, estava estudando administração e trabalho com jornalismo de esportes desde setembro de 2018, então já estou mais ou menos 3 anos na área, desde então eu fazendo cobertura de campeonatos, apurações jornalísticas, de tudo que você pode imaginar em relação a informações sobre o cenário de esportes eu estou fazendo. Legal, mano. E como é que você entrou certinho assim nesse para trabalhar com jornalismo com esportes? Então, eu comecei meio que de forma voluntária. Isso foi lá em setembro de 2018, como eu tinha acabado de citar. Eu tinha escrevido para um portal que não era exatamente focado sobre esportes, mas ainda assim eu tive uma oportunidade de conseguir fazer uma coisa que outra ali. A minha primeira experiência mesmo foi quando, em abril de 2019, recebi a oportunidade de trabalhar no The Clutch Sports, que esse sim já é mais focado na área. E aí, Sim. desde então, eu já venho atuando, que já faz mais ou menos uns 2 anos que estou trabalhando com eles. Da hora, cara. Você lembra qual foi o primeiro contato que você teve com games assim na sua vida? Olha, contato com games mesmo desde pequenininho, quando meu pai sempre trazia um videogame novo para mim e para o meu irmão. Eu lembro até hoje que a gente tinha um Mega Drive, a gente jogou bastante, depois teve um Hum. Nintendo 64, aí veio o PlayStation 2, e aí o último console que a gente teve foi o Xbox 360 que a minha mãe havia comprado numa época. Ah, sim, começou com console, mas eu acho que esse é o primeiro contato que a maioria das pessoas aqui no Brasil tem com videogame, né? Sim, Principalmente com dessa certeza. geração, que... Nossa, eu lembro como se fosse a primeira vez que chegou o PlayStation 1 aqui, nossa, que era a coisa mais da hora que existia na face da Terra pra mim. Era Mas luxo praticamente. nossa, sim, honra. Não, e a primeira vez que chegou o PlayStation 1 aqui, quando o 2 já tava rolando já pra maioria das pessoas já. Pois é. Mas, mano, é bem legal isso, porque como a gente tem esse contato com games logo cedo, isso molda bastante coisa que agrega para nossa vida, né? Porque, como eu quero falar no TCC, os games não são só uma forma de entretenimento. Eu, por exemplo, o primeiro contato que eu tive com games foi o de inglês também. E daí, por causa de games, eu estudei inglês depois. Teve uma experiência desse tipo? Sim, com certeza. Eu mesmo aprendo muita coisa de inglês por causa dos jogos. O primeiro contato que eu tive realmente com a língua inglesa, apesar de não saber absolutamente nada, foi justamente o inglês. E aí foi passando os anos, eu fui começando a entender mais ou menos o que funcionava aquilo ali, como que escrevia aquilo ali, para poder ter mais ou menos uma base do que se trata aquela língua que a gente está vendo. Sim. E é bastante complicado também, não só do inglês, como de outras línguas. Eu lembro que eu gostava muito de jogar Final Fantasy quando eu era moleque. E daí, vou viver tudo em japonês lá, a gente tinha que decorar o negócio. Eu acho que é uma coisa que pode até ser um tipo de saudosismo que a gente tem, que a gente que jogava videogame de console tem, da gente decorar os negócios, né? Tipo, ah, a gente não entendia as palavras japonês, isso aqui, é isso aqui, aquilo ali, aquilo ali. Eu acho que isso é bastante agregador pra gente. E não Sim. só. Ah, não, pode ir, pode É falar. que, na verdade, independente se está escrito em espanhol, inglês, francês, russo, a gente sabe exatamente o que cada coisa faz, porque é o padrão, meio que fica universal. Então, no meio que não tem uma dúvida de você, tipo assim, de a barreira linguística ser o problema para você jogar determinado jogo. Claro, vai ter alguns momentos ali que, atualmente, por exemplo, como o jogo é mais imersivo, tem as questões das histórias, óbvio que a parte do idioma vai fazer muita diferença. Entendi. É verdade, eu acho isso uma coisa bem legal. Como eu disse, isso abre portas para bastante coisa, como eu falei, no inglês e tal. E para você, tem algum jogo, assim, principalmente da sua infância, que marcou você, que tipo, você lembra desse jogo até hoje? Tem uma infinidade, para falar a verdade, mas um mesmo que eu tenho bastante carinho é o 007 GoldenEye do Nintendo 64. Esse jogo eu guardo com muito carinho. Nossa, é brabo demais isso. Muito bom. E é legal, pegando o gancho já do 007, que junta essas duas formas de arte, né? Que o videogame como pode ser considerado também uma forma de arte, não só de entretenimento e tal. Por causa que tem o filme 007, daí por causa disso eles fazem um jogo, e daí expande o universo, né? Eu acho que isso é uma coisa que é popular hoje em dia, mas existia desde essa época.
Outro exemplo é as cartas do Pokémon, com os joguinhos do Red, Blue e tal. Sim. Deixa eu ver o próximo tópico aqui. Ainda mais ou menos isso que a gente estava falando, além de pegar essa coisa da barreira linguística e tal, o que você acha que o mundo dos games agregou na sua vida? Fora isso que a gente estava falando. De forma pessoal ou profissional, tanto faz. Olha, de modo profissional, como que eu posso falar? A respeito do que a gente conhecia como videogame, a parte dos consoles e tudo mais, de jogar, abriu uma possibilidade de que você poderia ter outras coisas que não se limitasse apenas a você jogar o modo história, por exemplo. E aí que Uhum. surge a parte do multiplayer. Então, quando chegou essa parte da gente poder jogar com outras pessoas, isso, de certo modo, trouxe um grande impacto dentro da sociedade, porque era aquele momento que você podia se socializar com outras pessoas de outros lugares do mundo através do computador. Ou seja, o game, de certo modo, ele possibilita essa ponte de você conseguir se comunicar com outras pessoas. Então, eu acho que isso é um marco bastante importante na vida de todo mundo. Sim, é bem verdade isso. Tanto que antes mesmo do multiplayer online, tinha um multiplayer físico, né, que você tinha que ir na casa do seu amigo para jogar e tal, e já era bastante interessante desde essa época. E eu gosto como Uhum. isso agregava na nossa infância também. Pode ver que que eu também joguei videogame pra caramba quando era moleque. Como a gente guarda isso com carinho, sabe? E daí eu acho que isso é bastante importante. Próximo tópico. Você acredita que parte da sociedade ainda vê os jogos de uma maneira preconceituosa, muito por conta de matéria que existiu? Por exemplo, na Record tinha muitas matérias e, tipo, aconteceu alguma coisa e a culpa era de um jogo ou de uma música também. Outro exemplo disso é o caso que ficou famoso em Columbine, lá nos Estados Unidos, que aconteceu aquele atentado e muita gente falou que era porque os dois eles gostavam muito de videogame e tal. Você acha que ainda tem uma visão preconceituosa por parte da sociedade? Com toda certeza, o que a gente vê justamente quando teve aquele atentado aqui no Brasil, que já faz bastante tempo, eu não lembro agora onde que foi exatamente, mas sim, foi um atentado que de certo modo envolveu o jogo, no caso o Free Fire. Muita gente começou a colocar culpa nos jogos, quando na verdade não era exatamente isso. E o que que a gente pode dizer a respeito disso? A gente sempre vai ver essa imagem que muitas pessoas acabam colocando de que os jogos são uma má influência, quando na verdade não é isso. Existem muitas coisas, muitas vertentes que podem descrever o porquê daquilo aconteceu, mas os jogos, em sua maioria, não são o causador desse tipo de coisa. Então, a gente sabe que vão bater nessa tecla e tudo mais, mas inúmeras vezes vão existir teses, argumentos que vão comprovar que os jogos não fazem mal para os jovens. Tudo bem, a gente sabe que tem aquela questão de ficar horas e horas jogando e tudo mais, você fica ali, isso realmente é algo preocupante e tudo mais, só que esse não é o mal da raiz. Várias iniciativas científicas, estudos de universidade já comprovaram que os jogos não fazem mal aos jovens, eles também não são uma má influência. Exatamente. Esse atentado que você comentou, se eu não me engano, foi na cidade vizinha minha, que é Suzano, aqui em São Paulo. Você Isso, conhece? exatamente. Uhum. Foi uma escola vizinha, é uma cidade vizinha minha aqui. E falaram bastante isso e tal. Em casos antigos também teve um que ficou bastante famoso, que apareceu na Record, inclusive, eu teve exemplo, de um menino que teoricamente ia matar os pais por causa do Assassin's Creed, por exemplo. E daí, como você disse, eles excluem vários outros fatores psicológicos que a pessoa passou durante a vida e tal, e trata isso como se fosse o cerne da questão, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, alguma coisa que deu um gatilho para uma pessoa, pode ser qualquer coisa, podia ser um jogo, podia ser um livro, podia ser um filme, podia ser qualquer outra coisa. A culpa não é do que a pessoa gostava. Uhum. Envolve toda uma questão psicológica, se você for parar para pensar. Porque se a gente for levar em consideração o caso envolvendo o assassinato do John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, a gente vai falar que literalmente o cara se baseou num livro para poder fazer um atentado a ele. Exato. E quando nada disso foi comprovado até hoje. É verdade. Eu acho que as pessoas, em sua maioria, tentam buscar um denominador que não seja muito popular e joga culpa em cima disso. Como os games Uhum. a novidade do momento ainda, é a coisa mais nova que tem,
Eu acho que é mais fácil você culpar alguma coisa, ter medo dela, do que entender ela. Sim. E você acha que vem mudando de lá para cá, desses tempos para cá? Você acha que vem mudando pelo menos um pouco por parte da mídia, assim? Bom, recentemente a gente não tem visto muito dessa questão dos ataques aos jogos como a gente vê ultimamente, mas cedo ou tarde, se aparecer algum tipo de coisa envolvendo um jovem, com certeza vão querer depositar isso na conta dos jogos. Eu vou para o próximo tópico aqui. Uhum. Relacionado com aquilo que a gente falou no começo, né? Tipo, essa transição que está tendo do mundo dos jogos, de ser não só mais para entretenimento, mas também para como uma forma de negócio, você acha que isso pode ser um passo importante para as pessoas começarem a ver, para as pessoas começarem a ver que é uma coisa séria, que pode ser uma fonte de renda, como você, por exemplo, que joga muito? É, creio que sim, porque eu posso citar aqui, por exemplo, uma comunidade que literalmente se transformou por causa do jogo, Free Fire. Esse é o melhor exemplo que eu vou citar aqui. Quantos dos jogadores que hoje possuem fortunas, ganham milhares de dinheiro e tudo mais, conseguem dar conforto para sua família, quantos deles não passavam dificuldades na época, por exemplo? Então, sim, os jogos hoje podem ser uma fonte de renda que, de certo modo, ajudem as pessoas. E e a gente vê que o mercado de games ele é muito grande. Ele não só pode, como ele já ultrapassou a indústria do cinema, para você ter noção. Então, os jogos hoje eles estão cada vez mais presentes dentro da sociedade. Muitas pessoas estão cada vez mais consumindo e a quantidade de conteúdo que é gerido em cima disso vai criando cada vez mais um público e vai trazendo cada vez mais engajamento e mais pessoas para esse universo, o que de certo modo torna ele cada vez mais atrativo e rentável de certo modo. Sim, e jogando esses exemplos dessas pessoas que estão conseguindo sustentar suas famílias, fazer fortuna e tal, eu acho que é um fator importante também para a sociedade ver que não é uma coisa marginalizada como fizeram como falaram por muito tempo, não era coisa de vagabundo e tal. O aspecto do vício que você comentou também, eu acho que é o mesmo aspecto de desencadear um gatilho de violência, por exemplo. É uma pessoa que se vicia nisso, a culpa não é o vício, mas a pessoa tem a necessidade de estar com alguma coisa o tempo inteiro. A culpa não é do produto. Uma pessoa que pode se viciar em novela também é o mesmo exemplo. Eu acho que é bem assim que funciona. Uhum. E falando mais de você agora também. Fala de como você começou no Valorant e tal, e como você está vendo essa trajetória aí nos games. Então, quando o jogo foi apresentado no aniversário de 10 anos do League of Legends, eu tinha ficado encantado. Como nós, do The Clay, somos um portal que é bastante focado em FPS, vimos uma oportunidade de tentar adentrar nesse cenário para poder tentar produzir bastante conteúdo. E nesse vai e vem eu mergulhei de cabeça, porque a gente sabia que estava no começo e ia precisar de mídia para esse tipo de coisa. Então, mesmo na época eu não tendo tanta visibilidade, nem mesmo reconhecimento dentro da comunidade, mas ainda assim fazendo o meu trabalho desde sempre, eu fui buscando meios de conseguir comunicar o pessoal e, de certo modo, transformar aquilo justamente para poder fazer com que as pessoas começassem a abraçar mais aquilo. E ver que isso tudo está dando certo só reforça que o brasileiro tem paixão por esportes e com o Valorant não vai ser diferente, porque no FPS o Brasil sempre foi uma potência, tanto que se fosse citar aqui, por exemplo, o Rainbow Six, nós somos a melhor região hoje do mundo, porque conquistamos 2 torneios internacionais recentemente, e a respeito do Valorant, eu entrei justamente de cabeça porque era uma oportunidade que eu tinha de conseguir construir algo, construir a minha imagem de jornalista e uma pessoa que se entusiasta bastante por jogos competitivos. Eu acho bem interessante você ser um elo entre esses dois mundos. Você é um elo entre a pessoa que joga e a pessoa que fala sobre. Eu acho que a maioria dos jornalistas, se não todos, que falam sobre games, gosta de jogar, mas eu acho que você levou isso para outro nível por causa dos campeonatos e tal. Eu vi uma postagem que você fez hoje que você falou sobre a questão do Enem e tal e do campeonato. E eu queria que você faça um pouquinho mais sobre essa decisão, se você quiser. Então, a respeito disso, eu tinha pensado várias e várias vezes e ele tem 2 motivos pelo qual eu definitivamente quis
não ir para o Mundial. E ainda chegou um terceiro porque a gente sabe que o momento atual não está muito favorável, então esse terceiro motivo já pesaria ainda mais. Mas um desses motivos era, como eu estou indo tão bem como jornalista e tudo mais, eu ainda sinto que faltam coisas para mim, falta entender um pouco mais o que é a profissão de fato. Apesar de estar há 3 anos atuando, eu sinto que eu ainda não sei exatamente como que seguir com uma carreira de jornalista. Então, ter esse aporte educacional da faculdade e tudo mais, para mim, pode ser importante para poder conseguir estar me tornando um profissional ainda melhor. E o outro motivo beira a questão financeira. Eu não ia conseguir, de certo modo, capitalizar o bastante para poder viajar para qualquer lugar do mundo que seja, neste caso Berlim, que já foi anunciado pela Riot Games. Eu não teria condições financeiras de conseguir viajar para dezembro para poder cobrir um campeonato mundial. Então, eu preferi justamente focar mais na minha carreira profissional e acadêmica, que eu poderia estar rendendo muito mais, e aí, em outras oportunidades, eu estar dando o melhor de mim com todo esse conhecimento que eu vou adquirindo conforme for passando os anos. Legal. Pô, é bastante legal. Eu desejo sorte pra caramba pra você nos dois mundos aí, inclusive. E agora mais, batendo papo de game, mas agora então. Você gosta mais da parte multiplayer em si ou você também gosta do single player? Você gosta de acompanhar jogo com história, por exemplo? Ou você gosta mais só do multiplayer? Eu gosto bastante dos dois, para falar a verdade. Sendo bem honesto, meu favorito mesmo é o modo história, o single player, que eu gosto de ter aquela imersão, de estar jogando o game, estar sentindo tudo aquilo. Então, eu acho que esse é o meu favorito. Recentemente eu estava jogando até mesmo o GTA 4, que eu nunca tinha jogado na vida, eu tinha pulado do San Andreas pro 5, e aí eu fui jogar o 4. É uma história totalmente diferente, mas que de certo modo me prendeu a atenção, e eu fui jogando até o final, fui acompanhando, entendendo cada detalhe daquilo, porque de certo modo é bacana, é fascinante você entender o que está se passando naquele universo. Então, são esses fatores que me fazem gostar mais do single player. Ah, sim. Eu também prefiro single player. Não só por ser bastante ruim no multiplayer, para falar a verdade. Eu gosto de jogar. Eu jogava Call of Duty, mas a verdade é que é um pé de rato. Eu era muito ruim. Isso é verdade. Mas eu sempre gostei muito de mais do modo história, porque eu gosto de desenvolvimento, eu gosto de desenvolvimento de personagem, de história, em storytelling. Um jogo que eu joguei muito, como se o da Rockstar, o 4, o GTA 4 muito bom. E a Rockstar, ela tem um certo cuidado para fazer os jogos dela, que eu acho que é inigualável. Eu acho que poucas empresas fazem um storytelling da maneira que a Rockstar faz. Um jogo que eu Foi isso gosto. que criou a narrativa de que ela se tornou a gigante que a gente conhece hoje. Exatamente. Um jogo que eu gosto muito da Rockstar, eu acho que é o meu favorito. Você jogou é o Red Dead Redemption 2. Nossa, esse jogo é maravilhoso. Ainda não tive a oportunidade de jogar, mas assim que der, eu já instalar no computador para poder jogar. Cara, faz isso, porque você não vai se arrepender. Eu gosto bastante de jogos, acho que eu já joguei todo o GTA possível, e eu falo que o meu jogo favorito da Rockstar é o Red Dead Redemption. Bacana. Eu vou falar bastante sobre o Red Dead Redemption no paper do meu TCC, porque em cima dele eu vou sustentar uma das teorias que eu vou usar para rebater essa história de que os jogos causam violência na sociedade. Uma teoria que eu vou usar para rebater isso é de eu esqueci se é um filósofo, se é, eu vou mudar isso na edição, mas é um cara que chama Johann Huizinga. Ele fez uma teoria muito tempo atrás que ele fala que existe um círculo mágico e ele aplicava isso para brincadeiras e esportes no geral. Por exemplo, um esporte de luta. Dentro daquele círculo mágico, a função de um é atacar o outro em uma luta. Quando essa luta acaba, que o círculo mágico acaba, acabou, eles são amigo normal, o que acontece dentro do círculo não interfere fora. E eu vou usar esse argumento para usar dentro do videogame. O que você faz dentro do jogo não vai interferir o que você faz do lado de fora. Existe esse círculo mágico onde todas as regras que existem naquele ambiente vão ficar lá dentro. E eu vou Essa falar teoria é do. perfeita, para É falar a muito verdade. boa. Ela caiu como uma luva. E ela caiu, inclusive, quando eu estava pesquisando na internet vídeos sobre o Red Dead. Eu gosto muito desse jogo porque ele é de longe o jogo mais imersivo que eu joguei na minha vida. O Red Dead é aquele tipo de jogo que você apaga tudo, fica no escuro, coloca um fone de ouvido e você não joga esse jogo com pressa.
Você aproveita cada detalhe que eles colocaram lá, porque a Rockstar é genial e ela foi genial com isso. É um jogo que ele te faz entrar tanto na pele do personagem que fez muita gente reclamou do jogo por achar ele muito lento, mas eu acho que essa lentidão proposital é o que causa essa imersão maior, porque você se Uhum. preocupa muito com o protagonista, que é o Arthur Morgan. Você se preocupa em alimentar ele bem, deixar ele no peso ideal, a dar banho nele, que você faz isso no jogo. E é um jogo de faroeste, então é tiro para todo lado. E isso não interfere do lado de fora. Eu acho que o que você absorve dentro do círculo mágico são as boas experiências. Porque o ser humano ele tem esse discernimento do que é errado e do que é certo. Sim. Você pode aprender muita coisa boa jogando Red Dead. Então, você consegue mandar essas coisas boas para fora do círculo mágico. Porém, como você tem o discernimento, o ser humano não vai sair atirando nos outros porque jogou Red Dead Redemption. E eu vou colocar bastante isso. Eu vou gostar bastante de falar sobre esse tema. É, e outros da Rockstar, você já chegou a jogar algum outro jogo que é bastante imersivo, assim, tipo The Last of Us e tal? Então, cheguei a jogar bastante Far Cry, que você tinha bastante interatividade. Agora, de resto, eu não vou lembrar, porque chegou um tempo que eu só estava bastante jogando bastante jogos multiplayer, mas que eu me lembre, o último grande imersivo, além do GTA V, foi o Far Cry 4. Depois disso, eu literalmente me desliguei de jogos single player para focar um pouco nos multiplayers, porque, de certo modo, exigia um certo estudo ali para mim, para certas coisas. Sim, e como você quer seguir isso também, é importante você treinar e tal. O Far Cry 4 é, é- foi um ótimo jogo. Agora eu tô lembrando, agora que você falou, começou a me vir lembrança dele e tal, eu lembrando quando eu joguei o 3 também, que foi um ótimo jogo. O 3 foi excepcional. O Vasco Montenegro eu acho que ele é um vilão ótimo, ele é um vilão filosófico até, eu acho, sensacional. Eu acho que a Ubisoft, ela abre o mercado de um jeito muito bom. Levando em consideração o Rainbow Six, que virou um fenômeno mundial, Ah, com o Far Cry certeza. também. A série Assassin's Creed eu gosto bastante, porque é história no mundo, e tipo, junta a história fictícia com a história do mundo real. Eu sempre gostei muito disso. Eu O acho Watch que, Dogs também é um outro jogo que caiu nas graças do público. sim, nossa, Watch Dogs, eu lembro quando saiu, era o maior lucro do mundo, todo mundo indo atrás de Watch Dogs para comprar. E eu gosto disso. Essa questão do Assassin's Creed eu acho que é bastante parecida com aquela que a gente estava falando, porque é interessante para as pessoas ver de uma maneira animada eventos históricos, por exemplo. Isso agrega uma matéria. Como a gente falou do inglês, agrega uma matéria histórica também. Eu acho isso bastante interessante. E é isso aí, mano. Acho que já deu 27 minutos aí. Eu acho que deu um, um tempinho bom aí. Mas então, você disse que queria fazer jornalismo, né? Uhum. Tipo, depois de, sei lá, eu entrei em administração em 2017, a gente está em 2021. Levei 4 anos para poder pensar que, de fato, eu queria fazer jornalismo, porque era algo que eu realmente gostava, que eu comecei a exercer e que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Eu acho que essa questão de você já saber como funciona o mundo do jornalismo dentro dele, eu acho que isso já vai ser um passo imenso para você quando você ingressar na faculdade. Sim, com toda Porque certeza. nossa, e é isso, cara, sucesso para você. A faculdade de jornalismo não é fácil. Eu já vou te tentando isso. O TCC, que eu tô fazendo agora, é complicado. O TCC de jornalismo é complicado. Mas é isso, cara. Tipo, quanto mais complicado, melhor é a recompensa no final. Posso falar Pois com é. isso com propriedade, sabe? Eu sou um jogador ácido de Dark Souls, cara. Então, Nossa, que jogo maravilhoso! nossa, Dark Souls Pô, mano, Dark Souls me ajudou muito, cara, na minha questão pessoal. Porque em um momento da minha vida eu cheguei a ter depressão. Hum. E quando eu fazia terapia e tal, o Dark Souls 1
ele me salvou disso. Dark Souls 1 me salvou da depressão. Eu falo isso muito com muita paixão, então, por causa que isso vai ficar no PC, então é uma coisa muito importante para mim. Legal. É porque o Dark Souls ele funciona como se fosse um retrato da depressão. Porque se você jogar ele, você vê como é tudo melancólico, muito quieto, e é um jogo que te força a passar por vários desafios, um mais difícil que o outro, mas você não tem... O jogo em si, ele não te dá um game over. Sempre que você morre no Dark Souls, você volta de uma fogueira. E isso Uhum, eu peguei como uma alusão para não para nunca desistir e continuar tentando naquilo que a gente achar difícil. Que exatamente. uma hora vai. Claro, com certeza. E eu acho que é isso aí, mano. Deu um tempo legal aqui. Eu vou parar a gravação aqui. Você acabou de acompanhar a minha entrevista com o pro player Wesley Pereira. Caso você queira ver mais entrevistas sobre o mundo dos games, tá aqui no site da Converpop.